Bom dia, amigos. Professor Jalisson, mais uma vez aqui, trabalhando com vocês, legislação aplicada à EBSER. Neste módulo, nós iremos trabalhar um dos aspectos que mais vem sendo abordados nas provas de EBSER, nas provas de concursos de hospitais universitários. Estamos falando acerca dos aspectos financeiros da EBSER. O que seria isso, professor Jalisson? Talvez vocês perguntem. Observem, existem algumas expressões, algumas nomenclaturas previstas na Lei 12.550/2011 que têm uma relação exatamente ligada a patrimônio, a contabilidade, a aspectos ligados a finanças. E muitas vezes o aluno que começa a estudar esses aspectos, ele tem dificuldade, por exemplo, de entender o que é o capital social, de entender o que é o lucro líquido. O que exatamente significam essas expressões? Nesse momento eu queria trabalhar com vocês alguns aspectos econômicos que são trazidos na lei da EBSER, a Lei 12.550/2011. O primeiro desses aspectos que queria trabalhar aqui com vocês é a figura do capital social. Capital social. O artigo 2º da referida lei, ele estabelece nuances acerca do capital social. Esse capital social, primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, é que ele não se confunde com o patrimônio líquido. Patrimônio líquido da empresa. Como assim? Percebam, o próprio nome, a terminologia já está a indicar que esse capital social, ele é um capital inicial. Então, no momento que uma empresa ela vai se estabelecer, requer que ela tenha um capital até para eventuais possibilidades de pagamento de credores, para eventuais problemas que ela venha a ter. Mas como acontece isso na EBSER? Nós já vimos que a EBSER ela é uma empresa pública. Então, necessariamente, o seu capital é próprio, é pertencente à União e é exclusivamente de natureza pública. Partindo desse pressuposto, então, nós observamos que o capital social da EBSER, ele data lá em 2011, o valor de 5 milhões. Alguns questionamentos que normalmente são feitos aqui acerca desse capital social. Professor, esse valor, 5 milhões, ele é de quem? Pertencente a quem? Quem é que contribuiu para que esse valor fosse auferido ou fosse alcançado? Percebam, esse valor, ele é exclusivamente 5 milhões, capital inicial, capital social, ele é exclusivamente de propriedade da União. Segundo ponto que normalmente se questiona, se no momento que a EBSER foi criada, em 2011, esse capital era de 5 milhões, esse capital aumenta, esse capital diminui ou ele permanece de forma estável? Percebam, o que vai aumentar ou o que vai diminuir não é o capital social. O que vai aumentar ou diminuir é o patrimônio daquela empresa. No nosso exemplo, o patrimônio da EBSER. Então, comecem a perceber que esse patrimônio, ele alcança tanto o capital social, como outros recursos que muitas vezes chegaram depois, através de doações, através de próprias dotações do patrimônio da União. Então, esse capital social é o montante inicial para que a atividade empresarial ela possa ocorrer e esse montante ele é estável. Ele nem vai aumentar e nem vai diminuir. Ele permanece lá, fixo, até para eventuais pendências que essa empresa precise resolver. Então, primeira dica importantíssima para vocês. O capital social é de 5 milhões, é pertencente exclusivamente à União e vale salientar que esse capital social, ele não é o patrimônio
líquido. Como assim, professor? O patrimônio líquido é algo a mais do que o capital social. Imagine, por exemplo, que a EBSER, ela tem aqui os 5 milhões que dizem respeito exatamente ao capital social. Além desses 5 milhões, ela recebeu, no nosso exemplo fictício, por exemplo, 1 milhão em doações. Pode ser sido de pessoas físicas, jurídicas ou de recursos da União, por exemplo. Percebam que o capital social continua estabilizado em 5 milhões. Mas quando eu me refiro ao patrimônio líquido dessa empresa, eu agora já tenho 5 milhões de capital social, mais 1 milhão de doações, e automaticamente eu já encontro patrimônio líquido no valor de 6 milhões. A partir desse exemplo, vocês começam a perceber que o capital social ele permanece estável, ao passo que o patrimônio líquido ele pode, ano a ano, ser aumentado, em outros momentos ele pode ser diminuído. Fica a dica para vocês. Um segundo aspecto que eu também queria trabalhar, um aspecto de ordem econômica, financeira da EBSER, trazido na legislação pertinente, e eu queria trazer para vocês neste momento aqui, é o fato dos recursos. Percebam, capital social, já vimos, é o montante inicial para que a atividade empresarial ela aconteça. Vou colocar aqui, pontuar para ficar fácil para a gente. Aspectos financeiros ou aspectos econômicos ligados à empresa brasileira de serviços hospitalares. Percebam só, se nós já vimos o capital social, é importante que nós estabeleçamos agora também de onde vêm os recursos para que essa atividade empresarial, ela não só tenha o início, mas ela possa continuar, ela possa realizar as atividades para as quais ela foi pretendida ou houve a sua finalidade de criação. Percebam, se vocês forem lá para o artigo 8º da Lei 12.550/2011, vocês vão perceber que existe um leque de opções. E dentre essas opções, existem vários recursos que podem chegar ao patrimônio líquido da EBSER. Exemplo disso, as dotações provenientes do orçamento da própria União. Como é pertencente à União, então, naturalmente, é muito comum que a União destine parte dos seus recursos para as suas empresas. No nosso exemplo aqui, para a EBSER. Então, esses recursos podem vir da União, do seu patrimônio. Mas não só, esses recursos também podem vir decorrentes de aplicações financeiras. Mas, professor, a EBSER ela não presta serviços gratuitos à comunidade através do Sistema Único de Saúde? Sim, mas apesar disso, ela é uma empresa e ela pode também pegar seus valores, o lucro, e de repente fazer aplicações. Então, diante dessas aplicações, ela pode obter rendimentos, e esses rendimentos também são entendidos como recursos da EBSER. Mas não só isso. A EBSER, ela tem patrimônio próprio. Então, ela pode ter, por exemplo, prédios, salas, que de repente fazem parte do seu patrimônio. A partir do momento que é patrimônio seu, ela pode, por exemplo, fazer a alienação, a venda de uma sala que pertence à EBSER. Obviamente, isso daí tem que entrar como um recurso. Mas também, ao invés de vender, ela pode simplesmente locar. Ela pode fazer uma locação e auferir o aluguel daquele imóvel que ela fez a locação. Nesse momento também nós teremos recursos da EBSER. Então vão guardando comigo aí. Você já tem recursos decorrentes de dotações do orçamento da União, você já tem recursos aí
oriundos de aplicações financeiras, vocês têm recursos aí, oriundos de operações financeiras como alienações ou como locações, mas vocês também podem ter recursos que chegam à EBSER através de doações. E quem faz essas doações, professor? Essas doações, elas tanto podem ser oriundas de pessoas físicas, quanto podem ser oriundas de pessoas jurídicas. Primeira dica para vocês. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica poderão fazer doações à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Por outro lado, no que diz respeito a essas pessoas jurídicas, nós vamos perceber que elas tanto podem ser pessoas jurídicas de direito privado, pode ser, por exemplo, uma empresa, uma sociedade comercial, assim também pessoas jurídicas de direito público. No caso, a questão dos estados, dos municípios, etc., todos eles também poderão vir a fazer doações. Percebam que o leque de recursos é extenso, mas a lei ainda tomou o cuidado, apesar de ter colocado todas essas situações, de colocar lá outras fontes. Como assim, professor? Essas outras fontes é uma reserva da lei, para, na hipótese de uma situação que não seja essas previstas que nós vimos até então, ela colocar dentro dessa situação como doação para a EBSER. Então, imaginemos que surja uma situação, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês, no caso do ressarcimento de planos de saúde privados. A EBSER fez a prestação de um serviço, por exemplo, ambulatorial, a alguém que tem plano de saúde de iniciativa privada. Percebam que, segundo a legislação, é necessário que esse plano de saúde faça o ressarcimento. Então, vocês já começam a perceber que esse ressarcimento, ele entra dentro de recursos como prestação de serviços. Mas imaginemos que não tivesse essa linha, prestação de serviços. Entraria dentro de quê? De outras fontes. Mas vem uma dica importantíssima para vocês. Professor, tantos recursos de origem privada, no sentido de doação, de origem pública, existe uma fiscalização acerca desses recursos? Percebam, o artigo 14 da Lei 12.550/2011, ele estabelece que haverá um controle, uma fiscalização da EBSER como um todo e, obviamente, dos recursos que ela possui ou que ela ofere. Mas essa fiscalização, ela poderá ser feita de duas formas, de forma interna e de forma externa. Internamente, a EBSER é fiscalizada através dos seus órgãos, através do Poder Executivo. No nosso exemplo, através do Conselho Fiscal. No caso do controle externo, a legislação diz que esse controle externo será realizado através do controle pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Percebam então, controle interno, Poder Executivo. Controle externo, Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados, não é Senado Federal, é Congresso Nacional. Por outro lado, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Em relação ao TCU, é importante que a gente teça um comentário a mais, porque várias empresas, por exemplo, o CESP, muitas vezes questionam acerca da natureza jurídica do TCU. E isso também pode ser uma abordagem trazida em provas de hospitais universitários. Percebam, muitos autores entendem que o TCU ele tem uma natureza jurídica sui generis, tal qual o Ministério Público. Isto é, não pertenceria a nenhum dos poderes, nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem tampouco ao Poder Judiciário. No que diz respeito especificamente ao TCU, nós percebemos que existem duas correntes.
quando nós olhamos para a finalidade prevista na Constituição Federal do Tribunal de Contas da União, nós percebemos que ele faz um controle de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Dessa forma, seria intrigante vincular o TCU a um desses poderes, porque se isso ocorresse, segundo esses autores, haveria uma submissão e possivelmente ele não realizaria o controle das contas de forma devida. Então a primeira posição é essa, que o TCU não faz parte de nenhum dos poderes. A segunda posição, que também tem acolhida na doutrina nacional, diz que, por outro lado, em face do que dispõe a Constituição Federal, o TCU ele é um órgão ligado ao poder legislativo. Independente dessas duas correntes, nós queremos lembrar para vocês, no caso da EBSER, que quem faz o controle interno é o Poder Executivo, quem faz o controle externo é o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Então, nós já vimos dois aspectos financeiros. O primeiro, trazido no artigo 2º, que trata do capital social. O segundo, recursos, que tratam exatamente aí, são tratados no artigo 8º da lei mencionada. Mas nós ainda temos um terceiro aspecto aqui, denominado lucro líquido. Lucro líquido, que tem sua previsão no artigo 8º, parágrafo 3º. Percebam, o que é lucro líquido? Como eu já disse, nesse momento, nessa oportunidade de hoje, nós percebemos que, embora seja uma empresa pública, a EBSER, ela tem a possibilidade, quando da prestação dos serviços que ela realiza, ou das aplicações financeiras, ou das vendas, ou dos aluguéis, e todas aquelas hipóteses que nós vimos lá no artigo 8º, ela tem possibilidade de auferir lucros. E esses lucros, o que será feito deles? Percebam só. No direito empresarial, nós percebemos que quando uma sociedade comercial ela se estabelece com uma finalidade. A finalidade básica, principal dela, é a obtenção de lucros. No caso da EBSER, a finalidade básica dela não é obter lucros. A finalidade é prestar serviços, seja à comunidade, no sentido médico-hospitalar, no sentido ambulatorial, por exemplo, seja às instituições públicas federais, ou seja, às instituições congêneres. Em todas essas finalidades, nós percebemos que o lucro ele pode ocorrer, é uma decorrência, mas não é a finalidade da EBSER. Percebam então, se na realidade a EBSER não tem como finalidade obter o lucro, mas o lucro pode ocorrer, o que fazer então com esses valores? Com esse lucro que foi auferido pela empresa quando da realização dos seus serviços. Percebam só, o artigo 8º, parágrafo 3º, ele nos diz que esse lucro líquido, ele terá que ser reinvestido dentro da própria EBSER, no que diz respeito à prestação do seu objeto social. Olha que dica importante. No direito empresarial comum, a sociedade ela objetiva o lucro e quando esse lucro ocorre, quando ele acontece, ele é dividido, ele é rateado entre os sócios. Aqui na EBSER, patrimônio exclusivo da União, isso não pode acontecer, até porque não existe sócios, não existe sociedade, embora haja uma empresa. No caso da EBSER, o valor obtido com lucro líquido, ele será reinvestido dentro da própria empresa. Todas aquelas atividades ligadas ao seu objeto social. Exemplo, para ficar mais claro para vocês. Imaginemos, por exemplo, que um determinado hospital universitário, ele tem máquinas que fazem tomografia, por exemplo, e essas máquinas estão bem aquém do que poderiam estar. Ou seja, estão desatualizadas, estão envelhecidas.
A partir do momento que a EBSER, no meu exemplo fictício, ela alcançou, por exemplo, 1 milhão em lucro líquido. O que é que ela pode fazer? Ela pode, por exemplo, comprar novas máquinas, já que essas máquinas, elas são usadas para que ela realize o seu objeto social, que é a prestação de serviços, por exemplo, à comunidade. Percebam então, no caso da EBSER, o lucro líquido, ele não é dividido, ele é reinvestido na própria EBSER. Mas perguntas, e isso já foi inclusive objeto de provas. Esse lucro ele é reinvestido na sua totalidade ou ele é reinvestido de forma parcial? Percebam só, no caso do lucro líquido, existem duas exceções. A lei ela vai nos dizer que o lucro líquido será reinvestido, exceto a parcela da reserva legal, certo? Reserva legal, e exceto a parcela que diz respeito à figura das contingências, ou reserva de contingência. Mas aí você, como aluno que nunca viu esse aspecto financeiro, vai ficar pensando, mas o que é reserva legal, o que é reserva de contingência? Observa só. Aí nós temos que nos socorrer da Lei de Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404/76, para nos dizer quais são os conceitos de uma reserva legal e de uma reserva de contingência. Observem que essa reserva legal aqui, ela nada mais é do que um limite, que segundo a Lei de Sociedades Anônimas, tem que ser entre 5% e 20%, no máximo, que tem que ficar guardado para eventuais pagamentos de credores, se isso assim ocorrer. Por outro lado, nós temos a reserva de contingência. A reserva de contingência não tem percentual estabelecido, mas a reserva de contingência é para situações futuras. Exemplo, lembra daquela máquina de tomografia? Imaginemos agora que ela é uma máquina boa, mas que de repente houve um problema, ela queimou e o valor do conserto é relativamente alto. De onde é que eu tiro dinheiro para, de repente, fazer o conserto, fazer o pagamento da assistência técnica correlata? Eu vou aqui na reserva de contingência. Então, vocês vão alcançar comigo o seguinte: o lucro líquido previsto no artigo 8º, parágrafo 3º, ele, na realidade, não é dividido entre os sócios, ele é reinvestido, mas não é reinvestido na sua totalidade. Por quê? Porque existem duas exceções. A primeira exceção é a figura da reserva legal, de 5% a 20%, 5% a 20% de tudo aquilo ali que foi efetivamente lucrado. E no caso da reserva de contingência, embora não exista percentual, são valores que são guardados para lá na frente poderem vir a ser utilizados em situações excepcionais, como essa que eu colocava para vocês, o conserto de uma máquina de tomografia, ou seja, outra qualquer. Fechado com vocês até aqui? Percebam. Além desses três aspectos que nós falamos de ordem financeira, falamos do capital social, artigo 2º, falamos dos recursos, artigo 8º, falamos do lucro líquido, artigo 8º, parágrafo 3º, e finalmente, para a gente fechar esses aspectos aqui financeiros, eu queria trazer para vocês a figura do ressarcimento. Como assim, professor Jatos? Olha só, nessa aula de hoje, eu já acabei falando em partes, mas agora eu queria aprofundar mais um pouquinho com vocês acerca desse aspecto. Percebam só. Quando a EBSER, ela faz a prestação dos seus serviços nos hospitais universitários, obrigatoriamente, tudo o que ela faz no regime do SUS. Então, tudo é feito no Sistema Único de Saúde.
todos os serviços realizados pela EBSER são de natureza gratuita. Então, a EBSER, ela não cobra. Quando você vai a um hospital universitário, por exemplo, e faz um tratamento ambulatorial ou mesmo médico hospitalar, você não vai pagar aquela consulta. Você não vai pagar aquele atendimento, porque tudo é feito através do SUS. Mas aí vem uma pergunta. Se ela faz tudo via SUS, se a prestação dos serviços é feita de forma gratuita, eu questiono agora. E se vier aparecer alguém que tem plano de saúde, Unimed, por exemplo, ou qualquer outro, e de repente chega lá e diz, eu vim para ser atendido. Poderia os servidores da EBSER, daquele hospital universitário, negar atendimento, alegando que, como ele tem um plano de iniciativa privada, deveria, na realidade, socorrer-se dos hospitais de iniciativa privada? Meu caro aluno, seria isso possível? A resposta é não. Por que isso? Porque, segundo previsto na própria legislação pertinente, o SUS, um dos princípios que o rege, é o princípio da universalidade de atendimento. Então, o Sistema Único de Saúde não pode negar atendimento a ninguém, seja alguém que não tenha plano privado de saúde, ou seja alguém que tenha. Então, no meu exemplo fictício, essa pessoa chegou, por exemplo, para fazer uma consulta num hospital universitário. Quando eles olharam lá a ficha, essa pessoa, ela é vinculada a um plano de saúde de iniciativa privada. Qual a propositura, o que é que a EBSER, os seus servidores deverão fazer? Atender plenamente, normalmente, sem nenhum empecilho. Porém, depois de realizado o atendimento, saliento que o paciente, em momento nenhum, vai fazer nenhum pagamento à EBSER, mas depois de realizado o atendimento, a EBSER, segundo a lei, ela tem direito ao ressarcimento, dinheiro, valores a serem pagos pelo plano de saúde por aquele atendimento que foi realizado. Então, meu caro aluno, percebam, a EBSER trabalha com o Sistema Único de Saúde. A prestação de serviços sempre é de natureza gratuita. Entretanto, na medida que ela atende pessoas que têm planos de saúde de iniciativa privada, isso cria para a EBSER um direito financeiro, um direito a um ressarcimento dos valores que foram gastos. Então, imaginemos, no meu exemplo fictício, que aquele médico ele recebeu R$ 200 da EBSER por ter realizado aquela consulta. A EBSER vai, então, buscar aquela empresa de iniciativa privada, no meu exemplo fictício Unimed, e vai cobrar dela esses R$ 200. E isso vai fazer com que esse recurso venha para a EBSER e, mais uma vez, também seja incluído no seu patrimônio, como nós já vimos lá na previsão do artigo 8º. Então, nós vamos ficando por aqui, trabalhando esses 4 aspectos financeiros que são trazidos na legislação. Capital social exclusivo, público, pertencente à União, no valor de 5 milhões, diferente do patrimônio líquido, ou seja, capital social não muda, ele está estabilizado. Vimos também a figura dos recursos previstos lá no artigo 8º e nós vimos que esses recursos podem vir através de dotações específicas, através de doações de pessoas físicas ou jurídicas, de pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, de aplicações financeiras ou de operações financeiras. Vimos também lucro líquido, que não deve ser rateado, dividido, como nas sociedades comuns, mas deve ser reinvestido na própria empresa, não na sua totalidade, em razão de 2 exceções. Que exceções são essas? A reserva legal, de 5% a 20%, ou a reserva de contingência.
E também vimos agora, no último ponto, a figura do ressarcimento, que também é um aspecto financeiro. Esse ressarcimento só ocorrerá quando a EBSER fizer o atendimento via SUS a pessoas que têm planos de saúde de iniciativa privada. Eu fecho com vocês nesse bloco e já aguardo vocês no próximo bloco, que nós vamos continuar.